E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, radical e que vem de uma das mentes mais brilhantes do século XX, C.S. Lewis. Em um livro fundamental chamado A Alegoria do Amor, ele basicamente vira de ponta cabeça tudo que a gente acha que sabe sobre o amor romântico. Então, bora lá desvendar isso. A gente tende a pensar que, sim, né, que as pessoas lá na Roma Antiga ou na Idade Média se apaixonavam do mesmo jeitinho que a gente se apaixona hoje. Mas e se toda essa ideia, essa força que move tantos filmes, músicas e até as nossas próprias vidas não for tão antiga assim? Pois é, aqui que a coisa fica interessante. Lewis defende que o amor romântico do jeito que a gente conhece não é um instinto, mas sim uma invenção. Uma verdadeira revolução nos sentimentos que teve um ponto de partida bem específico na história e que mudou o mundo ocidental para sempre. E essa revolução tem data e local para começar: a França do século XI. Foi lá que alguns poetas começaram a escrever sobre o amor de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Eles estavam, literalmente, criando um novo código emocional do zero. E o contraste com o que existia antes é gritante. Para gregos e romanos, por exemplo, a paixão era muitas vezes vista como uma doença, uma força que destruía a vida das pessoas. O amor era sobre família, dever ou tragédia. Mas aí chegam os poetas medievais e dizem: não, peraí, a paixão é o caminho para a virtude, para a nobreza. Foi uma virada de chave completa. E olha, esse novo amor não era só um sentimento vago, não. Ele vinha com um conjunto de regras bem específicas, quase um manual de instruções. Um código de conduta que é fascinante. E, para nós hoje, bem esquisito. Então, vamos às regras. Humildade, cortesia, até aí tudo bem, faz sentido. Mas o terceiro ponto? Adultério. É isso mesmo. Esse amor idealizado quase nunca era pela própria esposa. Era um lance secreto, proibido e justamente por isso muito mais intenso. E a devoção era tão extrema que parecia uma religião, onde a mulher amada era tratada como uma divindade. Era escandaloso e era totalmente novo. Essa dinâmica toda era, na verdade, um espelho da sociedade da época, o feudalismo. Eles pegaram a linguagem da servidão, de um vassalo a seu senhor, e aplicaram ao amor. O amante não era um igual, ele era um servo, e a dama era a sua suzerana, a dona do seu coração e da sua vontade. Bom, aqui surge um problema, né? Ok, inventaram esse sentimento todo novo e complicado, mas como colocar em palavras essa montanha-russa de emoções? Essa mistura de esperança, medo e desespero de um amor proibido? Era preciso uma nova tecnologia literária para dar conta do recado. E essa nova tecnologia foi a alegoria. A alegoria se tornou a ferramenta perfeita para mapear o mundo interior do amante, para colocar num palco a batalha de sentimentos que rolava dentro da cabeça dele. E para entender o poder disso, é importante não confundir alegoria com simbolismo. No simbolismo, uma rosa pode simbolizar o amor. Simples. Já na alegoria, o negócio é mais complexo. O desejo de pegar a rosa vira um personagem, que briga com outro personagem chamado medo. A alegoria não só aponta para os sentimentos, ela transforma os sentimentos em atores numa peça. E essa ferramenta não surgiu do nada, claro, ela foi evoluindo. Começou lá com os deuses gregos e romanos que já eram, de certa forma, personificações de forças da natureza. Depois, os próprios romanos começaram a transformar ideias como vitória em personagens. Mas a grande sacada dos escritores medievais foi virar essa câmera para dentro, usando a alegoria para descrever a mente humana como um campo de batalha. Para tudo isso ficar bem concreto, vamos olhar para o maior exemplo de todos, o Romance da Rosa. É, talvez, a obra-prima que melhor une o amor cortês com a alegoria. Imagina a cena. A história toda acontece dentro de um sonho, num jardim cercado por muros. Esse jardim não é um lugar real que dá para visitar. Ele é um espaço mental, um símbolo do mundo fechado e artificial do amor cortês, totalmente separado da vida comum. E os personagens são mais fascinantes. O herói, que é o sonhador, não quer conquistar uma mulher de carne e osso. Ele quer colher a rosa, que representa o amor dela. Para chegar na rosa, ele precisa da ajuda de um personagem chamado Acolhida, que é a parte dela que está aberta a conversar. Mas quem bloqueia o caminho é o perigo, que pode ser a timidez dela, o medo da fofoca ou a família que não aprova. Percebe a genialidade disso? O livro não conta uma história de amor entre duas pessoas. Ele dramatiza a experiência de estar apaixonado. Cada dúvida, cada pequena vitória, cada passo na jornada do amante vira uma cena de verdade, com personagens que conversam e brigam entre si. Ok, legal, mas e daí? O que essa história toda tem a ver com a gente hoje? Bom,
Segundo C.S. Lewis, essa combinação explosiva da Idade Média é basicamente o DNA de todo romance moderno. A tese central de Lewis é essa. Se não fossem esses poetas franceses com seu amor adúltero e essa ferramenta maluca da alegoria, as histórias de amor que a gente consome hoje simplesmente seriam irreconhecíveis. O legado é imenso. Essa ideia de que a paixão te torna uma pessoa melhor veio daí. A nossa obsessão em analisar os sentimentos de cada personagem num livro ou filme também. O vocabulário de corações em guerra, batalhas de amor, tudo isso tem raiz nessa revolução. De Shakespeare até as comédias românticas de hoje, todos nós estamos vivendo na casa que a Idade Média construiu. Isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Se essa forma de amar, que parece tão natural e inevitável pra gente, foi na verdade uma construção cultural, inventada num tempo e lugar específicos, isso significa que ela pode mudar de novo? Que a gente pode inventar o que vem a seguir? Fica aí a provocação.